Vamos lá, pessoal. Próxima aula, seguindo a nossa caminhada de benefícios, auxílio-doença. Então, sem muitas delongas, né, pessoal? Vamos direto aqui para a nossa definição do auxílio-doença. Então, auxílio-doença. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, essa aí é a definição trazida na lei, pessoal. Então, vamos a algumas considerações. Primeiro, cumprida quando for o caso, ou seja, como a gente já viu lá atrás, vai ter situações que tem carência e vai ter situações que não tem carência. Então, já tenho que ficar ligado a isso aí. Ficar incapacitado para sua atividade habitual. Então, essa incapacidade ela tem que durar mais do que? Mais de 15 dias consecutivos é a definição lá trazida pela Lei 8.213. Então, vamos apontar aqui como a gente vem fazendo nas aulas, né? Seguindo um roteirinho ali pré-estabelecido para facilitar aí a didática e os estudos. Então, quem são os beneficiários do auxílio-doença? Quem tem direito ao auxílio-doença? Todos os segurados. Então, vamos marcar aqui, todos os segurados têm direito. Até aqui, muito tranquilo, tudo bem. Todos os segurados têm direito. Carência, agora já começa a apertar um pouquinho mais, que tem uma diferençazinha. Então, vai ser sem carência. Não vai ter carência, como a gente já viu lá atrás, quando se tratar de acidente de qualquer natureza. Então, acidente de qualquer natureza. Quando se tratar de doença profissional ou do trabalho. Doença profissional ou do trabalho. E quando se tratar de doença presente em lista do Ministério da Saúde e Previdência. Então, doença presente na lista do Ministério da Saúde e Previdência. Então, nesses casos aqui, não tenho carência. Nos demais casos, a carência é de 12 contribuições mensais, como a gente já viu lá atrás na aula de carência. Então, demais casos, doze contribuições mensais. Então, fechamos. Beneficiário, todos os segurados. Carência, se tratar de acidente de qualquer natureza. Pessoal, aqui não estamos adstritos ao acidente do trabalho. É qualquer tipo de acidente. Acidente de qualquer natureza. Doença profissional ou do trabalho e doença da lista do Ministério da Saúde e Previdência. Se encaixado nessas três hipóteses, não teremos carência. Demais casos, 12 contribuições mensais. Temos uma carência aqui de 12 contribuições mensais. Tá? Vamos lá? Renda mensal inicial. Então, qual vai ser a renda mensal do benefício? 91% do salário benefício. 91% do salário benefício. Lembrando o seguinte, né, pessoal? Que quanto é o salário benefício? Salário benefício aqui do auxílio-doença vai ser o quê? 80, a média aritmética simples das 80% maiores contribuições do segurado, não aplicando o fator previdenciário. Auxílio-doença ou não aplica o fator previdenciário. Então, vou pegar lá as 80% maiores contribuições, faço a média aritmética simples dela, vou obter o resultado e vou aplicar aqui na alíquota de 91%, vou ter a minha renda mensal inicial. Lembrando que auxílio-doença não aplica o fator previdenciário. Então, minha renda mensal vai fechar em 91% do salário-benefício. Então, aqui a gente fecha os nossos 3 primeiros tópicos. Repetindo, beneficiário, todos os segurados. Carência, sem carência, acidente de qualquer natureza, doença profissional do trabalho, doença em lista do Ministério da Saúde e Previdência. Demais casos, 12 contribuições mensais. Renda mensal inicial, 91% do salário-benefício. Lembrando que lá no cálculo do salário-benefício, não tem aplicação do fator previdenciário, tá? Ok? Fechamos aqui nossa primeira parte. Vamos partir aqui para a nossa segunda. Requerimento. Regra geral. O auxílio-doença ele é requerido pelo segurado. Regra geral.
ele vai ser requerido pelo segurado. Vírgula. Regra geral, vai ter exceção. Podendo ser requerido pela empresa. Pela empresa. Tá? Então, não vou nem continuar aqui. Então, a regra geral, ele é requerido pelo segurado, podendo ser requerido pela empresa. Qual a diferença, pessoal? Quando o auxílio-doença ele é requerido pela empresa, ela vai poder acompanhar todas as fases desse auxílio-doença. Então, ela vai poder acompanhar todo o procedimento administrativo, vai ter acesso às decisões, vai saber tudo o que está acontecendo com o segurado. Então, a empresa que está preocupada com o segurado, ou que quer fiscalizar ele, ou acompanhar ele aí durante esse período de auxílio-doença, é vantagem para ela fazer o quê? Ela dá entrada no benefício, já que aí ela vai ter acesso ali a todos os procedimentos e todas as decisões envolvendo ali o auxílio-doença do segurado dela, do funcionário dela, no caso, do empregado dela, que é o segurado da Previdência, tá ok? Então essa é a diferença, de modo que ela possa ali, ela deu entrada, ela vai poder o quê? Fiscalizar ele ou acompanhar por estar preocupada com a situação dele, e vai ter acesso ali livre a tudo que acontecer com ele durante a relação dele ali com a Previdência Social. Então essa é a diferença, tá legal, pessoal? Então requerimento a gente fecha aqui com essa situação, de que ele vai ser requerido pelo segurado, podendo também ser requerido pela empresa. Então, data de início do benefício. Então, quando que o benefício começará a ser pago, pessoal? Primeiro, ao segurado e empregado. Então, estamos separando aqui o segurado e empregado dos demais segurados. Por quê? Porque ele tem um tratamento aqui diferenciado. Então, vamos lá. Ao segurado e empregado, a partir do 16º dia, do afastamento da atividade ou a partir da data de entrada do requerimento, se entre o afastamento e a data de entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. Então, pessoal, vamos às minhas considerações em relação ao tópico empregado. Ó. A partir da data de entrada, 16º dia do afastamento. Então, vamos pegar aqui que eu já achei o que eu queria. O afastamento, pessoal. Então, os 15 primeiros dias, ele é pago pela empresa. Então, só começa a fluir esse 16º dia, pessoal, do efetivo afastamento. Então, não adianta a empresa querer fraudar a Previdência. A pessoa ficar ali 15 dias trabalhando e aí, logo após, entrar ali pedindo um auxílio-doença. Então, enquanto não houver o afastamento definitivo, ela não parar de trabalhar, não vai contar esses 15 primeiros dias a cargo da empresa. Tá ok? Fiquem atentos a isso aí. Só conta o tempo a partir do afastamento efetivo da empresa. Tá legal? Então, tem que se afastar os 15 dias. Então, continuando, a partir do afastamento, a partir da data ou a partir da data de entrada do requerimento. Se entre o afastamento e a data de entrada decorrerem mais de 30 dias. Ou seja, ele deixou passar mais de 30 dias. Então, se ele deixa passar mais de 30 dias, ele só vai ter direito ao recebimento a partir da data de entrada desse requerimento. Ele vai perder os dias que ficaram para trás. Por isso que ele deve logo, a partir do 16º dia, já procurar a Previdência já para marcar essa perícia, para verificar essa incapacidade dele. Caso contrário, ele só vai ganhar a partir do requerimento, ele vai perder os dias que ficaram para trás. Demais segurados, a partir do início da incapacidade. Então, para os demais segurados, o início da incapacidade. E aí, demais segurados aqui, pessoal, estou falando de todo mundo que sobrou, né? O CI, avulso, doméstico, todo mundo que sobrou. Facultativo, especial. Então, todos os outros que sobrou estão aqui dentro. Os demais segurados, a partir da data do início da incapacidade aqui, ele não vai ter a empresa para pagar para ele, porque não tem empresa, ou da data de entrada do requerimento. Então, novamente, se entre estas datas decorrerem mais de 30 dias. Então, se ele deixa passar mais de 30 dias, ele só vai receber a partir do momento que ele deu entrada no requerimento. Então, a mora prejudica ele. Quanto mais ele demorar, pior para ele, tá ok? Então, vamos seguindo. Verificação da incapacidade. Então, verificação da incapacidade. Quem é que verifica essa incapacidade do segurado? Via de regra, é o INSS. Então, essa verificação da incapacidade ela vai ser feita pelo INSS. Podendo o INSS
realizar cooperação técnica e afins, vamos colocar assim, podendo o INSS realizar cooperação técnicas, planos de cooperação técnicas e afins para se utilizar do Sistema Único de Saúde, sem ônus para o segurado. Então é possível a regra que ele seja feito pelo INSS. Não podendo ser feito pelo INSS, o INSS pode o que aqui? Realizar planos de cooperação técnica ou qualquer outro tipo de plano ali com o funcionalismo público ali, com a parte de saúde pública, na verdade, entendeu? Buscando o quê? A realização de algum exame, de algum apoio ali, algum auxílio, ajuda, em caso de incapacidade, para verificar ali a incapacidade do segurado. Então, na verdade, o quê? Vai buscar ali no SUS, nesses órgãos, o quê? Um apoio, uma ajuda ali, um auxílio, para provar ou para verificar, tirar algum tipo de dúvida ali quando ela não for capaz de fazer. Então, ela poderá sim se utilizar desses planos de cooperação. Só que quando isso acontecer, ela não vai poder imputar um ônus ali ao segurado. O segurado ter que arcar com alguma despesa ou ter que pagar alguma coisa. Isso não vai poder acontecer. Doença pré-existente, pessoal. Doença pré-existente não dá direito ao auxílio doença. Regra geral. Então, regra geral, não dá direito ao auxílio-doença, salvo quando? Quando a incapacidade provier, salvo quando a incapacidade ocorrer em virtude de progressão ou agravamento da lesão. Vamos botar o agravamento da doença ou lesão, que fica melhor. Então, é isso aí, pessoal. Então, doença pré-existente não dá direito ao auxílio-doença, salvo, ou seja, a regra que não dá, salvo quando a incapacidade ocorrer em virtude de progressão ou agravamento da doença ou lesão. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar atento aqui a essa ressalva. Que se a incapacidade vem por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão, é claro que ele vai ter direito ao auxílio-doença. Essa progressão, esse agravamento está ligado ali com o quê? Com a atividade que o segurado está exercendo. Então, a atividade que ele está exercendo fez o quê? Fez progredir e fez agravar a doença ou a lesão dele. Então, consequentemente, ele passa, assim, a ter direito ao auxílio-doença. Então, essa negativa de prestação, ela deixa de existir, em virtude dessa progressão ou agravamento em virtude do trabalho, da sua doença ou lesão. Esse tópico aqui, pessoal, é muito importante, hein? Vamos ficar atento a isso aqui. Tá ok? Segurado que exerce mais de uma atividade. Pessoal, aqui a gente tem que dar uma atenção muito especial. Pode ver que eu deixei um espaço até maior. Tá? Então, ó, já vamos até circular ele aqui. O segurado que exerce mais de uma atividade. Aqui eu tenho que ficar muito ligado. O que eu posso fazer? Isso aqui é tão importante, eu posso botar, pessoal, 3 IPC nele aqui. Ó. 3 IPC de tão importante que ele é nesse tópico auxílio-doença, tá? Lembrando que o PC, importante pra caramba, importante pra caramba, importante pra caramba. Então, preste bem atenção nisso aqui. Segurado que exerce mais de uma atividade. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pelo exemplo para ficar mais fácil de entender. Então, vou pensar aqui no nome e eu acho que vou usar o Tício. Vamos usar aqui o nome do Tício para o nosso exemplo. Vamos usar o Tício. Então, digamos que Tício, vamos centralizar o Tício aqui para ficar mais fácil, pessoal. Vamos centralizar ele aqui para ficar mais fácil.
Então, pegamos o Tício. Então, vamos dizer que o Tício ele tem 2 empregos. E nas 2 empresas que ele trabalha, ele exerce a mesma atividade. Então, Tício tem 2 empregos e nas 2 empresas que ele trabalha, ele exerce a atividade A, exerce atividades iguais. Então, vai lá, Tício tem 2 empregos e exerce atividades iguais, beleza. Digamos que Tício, que seja reconhecida a incapacidade temporária de Tício em relação a um dos empregos, o que o daria direito ao auxílio-doença. Então, reconhecida a incapacidade de Tício em relação ao emprego que lhe dá direito ao auxílio-doença, se ele exerce atividades iguais, ele terá que se afastar das 2 atividades. Então, Tício tem 2 empregos, se torna temporariamente incapaz para uma das atividades, ele tem que se afastar das 2 atividades. Ele vai ter que se afastar das 2 atividades. Aí eu pergunto para você, ou você pergunta para mim, já não sei, ele vai receber 2 auxílios de doenças? O que você acha? Não, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu pego aqui a média do salário de contribuição dele, acho aqui o salário de contribuição dele e vou fazer a média dos 2 salários de contribuição. Então, ele vai receber a média dos salários de contribuição dos 2 empregos. Ou seja, vai receber um salário de contribuição, digamos assim, turbinado. Tá? Então, aqui, eu acho o salário de contribuição do primeiro, acho o salário de contribuição do segundo e faço uma média. Então, ele recebe aqui a média dos salários de contribuição da empresa. Então, esse é o nosso primeiro tópico. Então, ele tem a mesma profissão. Agora, vamos para o segundo tópico. Então, ele não recebe o auxílio-doença, ele recebe a média do salário de contribuição dos 2 empregos, ou seja, um salário mais alto. Vamos dizer assim, ó, turbinado. Seguindo aqui, Tício. Agora, Tício é mais sinistrão. Então, ele também tem 2 empregos, mas exerce atividades diferentes em cada emprego. Então, as atividades desenvolvidas por ele são diferentes. E aí é reconhecida a incapacidade temporária em relação a um emprego. Então, ele se torna incapaz para esse emprego, o que lhe dá direito ao auxílio-doença. Então, se tratando de atividades diferentes e sem relação uma com a outra, ele poderá ficar recebendo auxílio-doença em relação a esse emprego e trabalhando aqui normalmente, recebendo sua remuneração. Então, trabalhando, recebendo sua remuneração normalmente. Tá? Então, aqui não tem problema. Tá ok? Atividades diferentes, ele se torna incapaz em relação a uma das atividades, fica recebendo seu auxílio-doença e vai desenvolver a outra atividade normalmente, regularmente, sem nenhum problema, recebendo sua remuneração. Digamos que a situação dele piore e esse auxílio-doença chegue-se à conclusão, o quê? Que seja necessário de transformá-lo em aposentadoria por invalidez. E agora, o que acontece? Tício, possuindo 2 atividades, pessoal, enquanto ele permanecer aqui trabalhando, em virtude dessa atividade, não vai poder haver essa conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Tá, ok? Fiquem bem atentos a isso aí. Por quê? Porque o aposentado por invalidez, ele não pode trabalhar. Então, como ele tem 2 profissões distintas, ele vai ficar recebendo esse auxílio-doença de maneira indefinida, porque ele tem essa atividade aqui, ele desenvolve essa atividade. Já que a aposentadoria por invalidez ela é incompatível com o trabalho. Então, eu não posso estar recebendo aposentadoria por invalidez e estar trabalhando ao mesmo tempo. Então, esse emprego faz tornar impossível essa conversão de auxílio-doença e aposentadoria. Então, mantida essa condição, ele ficará recebendo auxílio-doença de maneira indefinida junto com a sua remuneração do outro emprego. No primeiro caso trazido aqui, o que aconteceria? Foi reconhecida a sua incapacidade, haveria a conversão da aposentadoria por invalidez, já que ele pararia de trabalhar nos 2 empregos. Então, ele estaria afastado do trabalho, que é requisito para a concessão da aposentadoria por invalidez. Você não estar trabalhando. Tá ok?
Caso contrário, seria cessado o benefício. Então, repetindo, tenho os 2 empregos, é reconhecido auxílio-doença em relação ao dos empregos, eu tenho que me afastar das 2 atividades. Se houver conversão à aposentadoria por invalidez, sem problema algum, a conversão é possível. Tenho empregos distintos, então é reconhecido o auxílio-doença em relação aos desempregos. Posso continuar trabalhando normalmente em relação ao outro emprego, não tem problema algum. Agora, se isso aqui for reconhecida a incapacidade definitiva e for verificada a possibilidade de aposentadoria por invalidez, como eu trabalho aqui, isso aqui não poderá se tornar aposentadoria por invalidez. Ficarei indefinidamente recebendo esse auxílio-doença, já que eu não posso estar trabalhando e recebendo aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez quer dizer exatamente que você não tem condições de trabalhar. Então, ele não tem condições de trabalhar em nenhuma atividade. Você é incapaz para todas as atividades. Por isso, não ser possível aqui essa combinação. Vamos seguindo, pessoal. Tá tranquilo? É muita informação. Fique atento que esse trocadilho é muito importante para a prova. Último tópico. Exame médico. Então, a qualquer momento, o segurado pode ser chamado para exames para verificação da capacidade perante ao INSS. Então, pode ser convocado para exame a qualquer momento. Mas não pode ser obrigado a fazer cirurgia e transfusão de sangue. Já que essas 2 situações são facultativos. Então, ele pode ser convocado para exame a qualquer momento, mas não pode ser obrigado a fazer cirurgia e transfusão de sangue, já que esses 2 tópicos aqui são facultativos. Por que ele não pode ser obrigado a realizar cirurgia e transfusão de sangue? Por questões religiosas. Exatamente porque algumas religiões proíbem a prática de cirurgia e transfusão de sangue. Então, esse dispositivo está previsto no artigo 5º da Constituição, então fica preservado esse direito ao segurado. Do que? Da Previdência não poder obrigá-lo a realizar cirurgias e transfusão de sangue. Prazo para recuperação da capacidade. Então, o auxílio-doença ele é pago por quanto tempo, pessoal? Não tem prazo. Não tem prazo. Será pago enquanto houver possibilidade de recuperação. Então, nós não temos um prazo, ele vai ser pago enquanto houver possibilidade de recuperação. Cessação do benefício. Então, quando é que o benefício vai deixar de ser pago, pessoal? Primeiro, recuperação da capacidade para o trabalho, ou seja, ele se recuperou, ele volta a trabalhar, para de pagar. 2, transformação em aposentadoria por invalidez. Então, verificou lá que a incapacidade temporária se tornou definitiva e que ele não mais possui condições de trabalhar, converte-se em aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, é claro, vai parar de ser pago. Transformação em auxílio-acidente. Então, verificada lá as hipóteses de conversão, de transformação em auxílio-acidente, se vir auxílio-acidente, ele não vai ficar recebendo os 2. Então, ele receberá apenas o auxílio-acidente, o auxílio-doença deixará de ser pago. E, por último, a opção aí mais óbvia, a morte do segurado. Então, o segurado morreu, ele também deixará de receber o seu auxílio-doença. Já não haverá mais motivo para isso, é claro. Ele está morto, ele não está doente, ele está morto. Finalizando aqui, que não está no quadro, pessoal, vamos colocar mais um tópicozinho aqui, é a acumulação. Então, auxílio-doença, pessoal, não pode acumular. A acumulação, ele não poderá acumular. Não pode acumular. Não pode acumular.
Não se esqueçam disso. Vamos botar um IPCzinho aqui também, hein? Que é muito importante. Importante pra caramba, demais, absurdamente. Mega power importante. Então, não pode acumular com salário maternidade e não pode acumular com aposentadoria. Então, o aposentado, ele não tem direito de receber auxílio-doença. Então, são os casos aí de acumulação proibida. Não posso acumular o auxílio-doença com o salário maternidade, não posso acumular o auxílio-doença com aposentadorias. Com isso, ó, mais uma vez, fechamos a aula de hoje. Auxílio-doença está encerrado. Vamos para a próxima. Dicas do Carvalho volta já.